Olá, meus queridos alunos do IFPE de Barreiros. Tudo certinho? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa explicação do livro 1 da República do Platão. Então, nas aulas passadas, nós já falamos do primeiro interlocutor a discutir a respeito da justiça com Sócrates, que foi o velho Céfalo. Lembrando a vocês, a definição de justiça do Céfalo era dar às pessoas aquilo que lhes é devido, ou seja, não mentir e não roubar. E o Sócrates responde que parece que há situações nas quais não seria justo a gente, por exemplo, dizer a verdade para o nosso amigo ou entregar as coisas para o nosso amigo, sabendo que o nosso amigo está, sei lá, meio doido, fora de si, ou que ele vai se colocar no perigo ou fazer um grande mal para si próprio. Então o Céfalo vai-se embora, entra Polemarco no lugar dele, e ele vai ressignificar essa frase de que é dar às pessoas o que lhes é devido. Ele diz que não é simplesmente dar coisas, mas é que agir conforme o nosso relacionamento com elas. Então, por exemplo, se essas pessoas são inimigas nossas, os nossos inimigos, a gente deve a eles fazer o mal. E que os nossos amigos, que temos boas relações, a gente deve a eles fazer o bem. Sócrates mostra para o Polemarco que às vezes a gente se engana a respeito de quem é nosso amigo, quem é nosso inimigo, então trazendo a importância do conhecimento para a justiça. Mas, mais importante ainda, ele mostra para o Polemarco que a justiça não é um tipo de técnica, ou seja, uma técnica de guardar, de proteger e de beneficiar. Porque aquele que conhece uma técnica pode usar a técnica tanto para o bem quanto para o mal. E aí seria estranho a gente entender que, se a justiça é uma técnica de guardar, de proteger, que um homem justo poderia fazer o mal, poderia roubar, fazer coisas que a gente entende como injusta, né? Ou seja, o homem justo é um ladrão, mas um ladrão que favorece seus amigos. Então ele vai mostrar que cada coisa tem uma finalidade, né? Por exemplo, a função da faca de cozinha é cortar alimento. Finalidade esta, a qual serve como critério para a gente julgar se é uma coisa boa ou ruim. Então, o ser humano também deve ter sua própria finalidade. E se a justiça é o modo virtuoso dessa finalidade, enquanto a injustiça é o modo vicioso dessa finalidade, por meio da virtude, eu não posso tornar-me pior. Então, se a justiça é de fato uma virtude do ser humano, por meio da justiça eu só melhoro seres humanos, jamais os pioro. Então, uma punição justa, por exemplo, deveria melhorar os nossos inimigos, né? Então a justiça só serve para melhorar, sejam amigos, sejam inimigos. E aí os dois, Polemarco e Sócrates, concordam que vão defender essa ideia de que a justiça não pode servir para fazer o mal. E é nesse momento que entra Trasímaco. Sócrates narra que, durante toda essa conversa, Trasímaco estava ficando cada vez mais agoniado, cada vez mais inquieto, cada vez mais perturbado. Até que ele entra em cena de tal modo: Para com essa p aí, meu irmão! Pô, você não é um babaca, não! Esse bando de paternista! Todos os alunos criados a leite com pera! A ovo maltino! A pão com mortadela! Eu, como advogado respeitado na OAB, vim pra cá pensando que ia me dar bem com essas filhas da desses alunos. Não aguenta 10 minutos de porrada comigo, moro? E aí, vai encarar? Ficam todos chocados e atemorizados. Sócrates, o próprio Sócrates, diz que se ele não tivesse prestado atenção desde o começo e visto Trasímaco se perturbando cada vez mais, até o ponto de explodir, talvez ele próprio teria ficado chocado também e imóvel. Ou seja, a ideia de que a nossa percepção, o nosso pensamento, nos ajuda a prevenir contra esses tipos de explosões. Mas bem, nessa explosão que o Trasímaco entrou em questão, ele começa a xingar o Sócrates. Ele diz que o Sócrates não entende nada dessa questão, que fica fazendo esse joguinho de perguntinha boba só para enrolar os outros, que não tem paciência disso. E pede para o próprio Sócrates, ele próprio, dizer o que é que ele realmente acha o que é a justiça, como ele define a justiça. E ele ainda diz mais, o cara é audaz, viu? Ele diz que não pode vir com essa historinha de que justiça é o que é conveniente, ou que é bom,
o que é o agradável, porque ele não aceita essas respostas bobas. E aqui é importante de notar que, assim como o nome Céfalo significa cabeça, o nome Polemarco significa líder da guerra, o nome Trasímaco, em grego composto de Thrasis, marré, significa um lutador feroz. Feroz, né? E por isso que ele tem esse tipo de comportamento, né? Então fica no momento inicial Sócrates discutindo com Trasímaco, e é importante isso no livro, porque é o Platão mostrando pra gente as diferenças da personalidade do filósofo, em Sócrates, e o sofista, o Trasímaco, né? O Sócrates insiste que ele quer nada mais do que simplesmente conhecer a verdade a respeito da justiça. Que para ele, a verdade é muito mais valiosa do que o ouro. Claro que ele não estaria de brincadeira aí, ele tá com todo o empenho. E ele diz que ele não conhece nada de verdade mesmo. E é por isso que ele está fazendo essas perguntas. Ele não está fazendo essas perguntas simplesmente de joguinho, simplesmente de, né, para se fazer. Mas não, porque ele realmente quer conhecer esse assunto. E aí ele ainda questiona essa proibição do Trasímaco, né, fazendo a seguinte analogia. Ora, Trasímaco, é como se você me perguntasse os fatores de 12 e proibisse que eu respondesse que é 2 vezes 6 ou 3 vezes 4 e por aí vai. O Trasímaco responde a isso dizendo: Sócrates, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é matemática, outra coisa é ética e política. E o Sócrates diz: bem, talvez tenha algo em comum. Ou seja, os sofistas acreditam que as questões de ética, de política, são meras convenções humanas, arbitrárias, que a gente determina, que não há objetividade em relação a essas questões. E mais, o Trasímaco se recusa a debater. Ele diz que ele só fala se pagarem a ele. E aí, enfim, as pessoas que estão lá, né, o Polemarco, o Glauco, o irmão de Platão e por aí vai, concordam em pagar para o Trasímaco para que ele discuta com Sócrates. Então, o Trasímaco pega aí, anuncia a definição de justiça dele. Justiça é o vantajoso para o mais forte. É o conveniente para o mais forte. Pronto. O que é que estou esperando para me aplaudir? E aí ele tenta encerrar o assunto por aí, né? Só que Sócrates diz: ei, peraí, calma lá, cara. Que onda é essa? Me explica melhor isso aí. Não tá muito bem explicado não, eu quero entender mais. Tu tá querendo dizer o quê? Que se justiça é o vantajoso pro mais forte. Então você pega assim uma pessoa que é o mais forte, né? Sei lá, Arnold Schwarzenegger, o fortão que só. E aí ele precisa comer muita carne para ficar fortão. Então, carne é a justiça, porque carne é o que faz com que ele fique forte, o que torna ele mais forte. Então, isso que é justiça? Não entendi não, viajei. Claro que Sócrates está meio que sendo irônico para puxar ele para explicar mais esse assunto, né? Então Trasímaco diz: ei, Sócrates, tu tá de brincadeira, né? Querendo fazer picuinha com minhas palavras. Vou explicar para você. Então, resumindo o argumento do Trasímaco, é mais ou menos isso. Trasímaco aponta para o fato de que a instituição na sociedade, quem faz as leis e quem aplica as leis, é o Estado. Em qualquer lugar que você for. Você pode ter diferentes tipos de governo controlando o Estado. Você pode ter um governo democrático, você pode ter um governo de tipo monárquico, ou você pode ter um governo de tipo oligárquico, governado por muitos, governado por poucos, ou governado por um só. Mas como é que o governo consegue assumir o Estado? Ele diz que o governo assume o Estado através da força. Então, o setor da sociedade que for mais forte é o setor da sociedade que consegue controlar o Estado e fazer as leis e aplicar as leis. Mas ora, se um tipo de governo faz leis que contrariam seus interesses, então vamos supor que numa democracia alguém faz uma lei que diz o seguinte: olha, para cada 50 mil reais que você tiver na sua conta bancária, você ganha um voto. Então a mesma pessoa pode ter vários votos a depender de quanto dinheiro ela tem. E quem tiver menos de 50 mil reais, simplesmente não vota. Ora, o princípio da democracia é que uma pessoa, um voto. E não mais do que um voto. Então, se uma lei dessa passa na democracia, o que acontece? A democracia deixa de existir. Ela passa a ser um outro tipo de governo. Vai ser um tipo de governo oligárquico, né? O governo dos poucos. Só poucos vão poder mandar. Do mesmo modo, se uma tirania passa uma lei que diz que todo mundo pode criticar a tirania e que todo mundo tem poder de voz, de falar e de decidir, bem, a tirania deixa de ser tirania e passa a ser uma democracia. Então, recapitulando, o Estado é que faz as leis, a parte mais forte da sociedade toma conta do Estado e faz leis para manter-se no poder, atender os seus interesses. E se ele faz leis que vão contra o seu interesse,
ele perde poder e outro, que se torna mais forte do que ele, assume o seu lugar. Logo, a justiça é o interesse do mais forte, é o vantajoso para o mais forte, é a conveniência do mais forte. Parece bem razoável, né? Parece ter algum grau de concordância com o que a gente vê na realidade. Mas aí Sócrates aponta para algo da realidade que a gente também vê acontecendo. Ele diz que os mais fortes também se enganam, também erram. Às vezes eles fazem uma lei que eles acham que é de seu interesse, mas na verdade é contrário ao seu interesse. Então, novamente, ele está trazendo para aqui, para a discussão, essa diferença entre parecer e ser, e usando a inteligência como a maneira de distinguir os dois. Então, vamos supor que um ditador que está tendo crise de alimentos na sua pequena ditadura permite com que governos estrangeiros mandem comida para lá. Ele pensa que isso vai lhe ajudar a prevenir revoluções na sua cidade. Só que no meio desses carregamentos de comida, chegam também armas para que o povo faça uma revolução. Se os subordinados ao ditador obedecem à regra de deixar a comida passar, eles estão seguindo a justiça, mas agindo contra o benefício do mais forte. Mas se eles obedecem à justiça, obedecem às regras e às leis ditadas pelo mais forte, eles estão prejudicando o mais forte. E aí, como resolver essa questão? Então perceba que, inicialmente, o Trasímaco coloca a definição de que justiça é seguir as leis que o mais forte manda e ponto final, mas o Sócrates está apontando para o fato de que tem algum outro critério acima das próprias leis que nos permite julgar se essas leis são boas ou se são ruins. Ou seja, a justiça não é simplesmente a lei que aí está. Mesmo considerando a visão de Trasímaco, sempre tem que ter algo superior às leis que vão julgar as leis para dizer se elas são justas ou injustas. Em outras palavras, é possível ter leis que são injustas. E aí, Trasímaco dá aquela surrupiada para tentar fugir desse argumento do Sócrates. Ele diz que o mais forte jamais erra. Que no momento do erro, quando ele errou, ele não estava sendo mais forte. E aí ele ainda faz uma analogia. É feito um matemático, Sócrates. O matemático, enquanto matemático, jamais erra. Se ele errou o cálculo naquele momento, ele não estava sendo matemático. Forçada, né? Mas tem algo de interessante no que o Trasímaco está dizendo. Ele está fazendo a distinção entre o papel social e a função. O que é que isso quer dizer? A gente usa o mesmo nome, né, para a pessoa que tem aquela função social, aquela profissão, e a atividade daquela profissão. Ora, a função da medicina qual é? A função da medicina é trazer saúde a um corpo doente. O médico é aquele que exerce essa atividade. Mas o médico, ele faz outras coisas além dessa atividade. Então, por exemplo, se o médico abrir a sua cabeça e esquecer o bisturi dentro da sua cabeça, e aí você morreu por causa disso, não faz sentido a gente dizer que esse conjunto de atos que ele fez foi um ato de medicina. Não foi um ato de medicina porque não lhe curou. E a medicina significa curar uma pessoa. Então, o que o Trasímaco está tentando dizer aqui, se o mais forte cometeu um erro, aquela pessoa que está na posição social de ser o mais forte, ou seja, o governante, ele não estava sendo o mais forte naquele momento. Ou seja, uma coisa é a função, a qual só será exercida se for exercida com sucesso, e outra coisa é a pessoa que recebe o nome de profissional dessa função, o qual este sim pode exercer ou não esta função. E aí Sócrates diz, tá bom então, Trasímaco. Então você está querendo fazer uma distinção entre aquilo que a gente chama de executador de uma tarefa, que a gente chama de governante, que a gente chama de mais forte, e o que é o executador de fato daquela tarefa. O governante de fato, de verdade, verdadeiro mesmo, né? Então vamos analisar isso que você está chamando de governante de verdade verdadeira, ok? Então o argumento de Sócrates é o seguinte, se cada coisa tem uma finalidade própria, finalidade esta a qual pode ser bem executada ou mal executada, a técnica é aquilo que nos permite pegar uma coisa mal executada, mal realizada, mal completada, viciosa, e torná-la melhor. E aqui vai. Então o corpo humano, ele, se está vicioso, ele é um corpo doente.
E o corpo humano, se está virtuoso, é um corpo saudável. Eis que a medicina é feita por alguém que não o corpo, né? Um outro ser que não o corpo, o qual vai usar o seu conhecimento para tornar o corpo vicioso em um corpo virtuoso. Então, quem recebe a técnica é que se beneficia, e não quem faz a técnica. Se isso é verdade, contudo, vejamos. A governança é uma técnica que é aplicada ao governado para torná-lo de vicioso a um governado virtuoso. E se quem realiza a técnica da governança, onde quer que vejamos, é o mais forte da sociedade, o governado é o mais fraco da sociedade. Então, se toda a técnica beneficia quem recebe a técnica e quem não faz, então a justiça é de benefício do governado, ou seja, de benefício do mais fraco, e não benefício do governante, e não benefício do mais forte. Ou seja, invertendo aí totalmente a definição do Trasímaco. E aí, quando estava claro para todo mundo que a definição de Trasímaco tinha invertido-se totalmente e que Trasímaco não tinha para onde escapar, o que é que Trasímaco fez? Ele simplesmente admitiu: poxa, Sócrates, de fato, não tinha pensado nisso, cara, valeu, muito obrigado por esclarecer. Claro que não, né? Ele é sofista. Então a primeira coisa que ele faz é o quê? Tudo mal. Cala a boca, meu aluno! Você está me secando, cala a boca! Xingar. Ô Sócrates, por acaso tu não tens uma babá? Que, Trasímaco? Não é melhor responder a minha pergunta do que ficar fazendo essas perguntas sem pé nem cabeça? É porque tu és um catarrento. Estás aí todo babado e não tem ninguém para te limpar. E aí ele faz um longo discurso. Pelo visto, tu não consegues nem distinguir a ovelha do pastor. Por acaso tu achas que o pastor faz todo o trabalho dele para benefício da ovelha? Tu és muito tolo, viu? É óbvio que o pastor cuida da ovelha para abater, fazer churrasquinho, vender e ganhar dinheiro com ela. Da mesma forma, sapientíssimo Sócrates, os governantes cuidam de nós. Tratam-nos como ovelhas para arrancar de nós o máximo do lucro e do benefício. Não estão nem aí para o nosso bem-estar. Foste tão longe no justo verdadeiro e no injusto verdadeiro e no governante verdadeiro que esquecesses de ver como as coisas são na realidade diante dos teus olhos. Preste atenção. Onde fores, o injusto sempre se dá bem e o justo só se dá mal. Ao cuidar da cidade, o injusto passa a mão em tudo, aumenta o seu patrimônio, beneficia os seus amigos. Enquanto isso, o justo tira dinheiro do seu próprio bolso e os amigos do justo ficam todos ressentidos porque não arrumou um emprego público, não arrumou uma boquinha para ele através do Estado. Nos negócios privados, nas trocas, o justo vai e paga o preço tal como está. Já o injusto consegue extrair dos outros e paga muito menos. Esse papinho de justiça, isso é coisa de recalcado, Sócrates. Isso é coisa de gente tola. Isso é coisa de gente fraca. Isso é coisa de gente covarde. Gente que não tem a coragem, não tem a força e não tem a inteligência de cometer injustiça contra os outros. Com medo de sofrer a injustiça dos outros, eles ficam com esse papinho de que você tem que ser justo, tem que ser justo. Mas na verdade são todos recalcados. Pois se eles fossem inteligentes, corajosos e fortes, eles estariam cometendo injustiça contra os outros. Ou seja, você reclama dos políticos porque você é povo. Porque se você fosse político, você estaria fazendo a mesma coisa que os políticos estão fazendo. Mas Sócrates, quando eu falo de injustiça, eu não quero dizer essas broncas safadas do ladrão de galinha que rouba coisa pequena. Ladrão assim, crime pequeno, de fato, cara, se lasca, vai pro chilindró. Mas isso porque eles não são injustos o suficiente. Quando eu falo da injustiça como sendo melhor, a grande excelência do homem, a vida mais feliz, a vida mais adequada, a vida mais virtuosa, eu me refiro à injustiça perfeita. Aquela injustiça que consegue escravizar todos e colocar todos a serviço da sua própria vontade.
Porque ser justo é fazer a vontade dos outros. E ser injusto é fazer a sua própria vontade. O injusto faz o que quer, doa quem doer. O justo está toda hora sacrificando a sua própria vontade para agradar os outros. Então, uma vida a serviço dos outros, da vontade e dos desejos dos outros, é uma vida infeliz, uma vida fraca, uma vida de covarde. Já uma vida em que você tem a força de fazer tudo o que você quer, essa sim é a vida feliz, é a vida boa, é a vida agradável. E depois de fazer esse longo discurso, Trasímaco simplesmente lavou as mãos e já estava indo embora. Só que Sócrates, não, pera, calma lá que eu preciso investigar mais essas coisas que você falou, Trasímaco. Calma lá. Então no próximo episódio a gente vai ver como Sócrates responde a esses argumentos do Trasímaco. Ok? Até a próxima.